pessoal, estamos aqui novamente no ar para gravar mais um episódio da segunda temporada do Voz do Empreendedorismo, que é o podcast que dá a voz às empreendedoras da Ibiapaba, que inspira e que nos ensina sobre gerir negócios, sobre vida, sobre espiritualidade, de todos os assuntos que as mulheres gostam de falar e que elas dão show, né? E eu tô aqui com uma pessoa muito querida, muito especial. A gente tentou marcar algumas vezes, mas sempre é no momento certo e é no momento de Deus. E eu estou aqui com a Luciana e ela vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Eu sou Luciana Moreira, sou viçosense, sou empresária, a mãe do Pedro, do Orlando e do Antônio e a esposa do Orlando. Eu sou sócia, proprietária da Agropecuária Oliveira, sou hoje presidente da CDL da minha cidade. Eu fico muito honrada porque eu fundei aquela CDL. E assim, falar de empreendedorismo e falar de mulheres é algo tão inspirador, e eu quero aqui agradecer a Lucivanda, minha amiga, que interessante, é uma mulher inspiradora, e eu sei que essa atitude que ela teve para fazer esse programa acontecer, quantas de nós já tivemos várias ideias, Lucivanda, e uma ideia sem a prática, ela não vale nada. E eu lhe dou os parabéns e digo que é uma satisfação enorme estar aqui hoje. Muito obrigada, Luciana, pelas suas falas. Pessoal, antes de eu conhecer a Luciana, algumas pessoas em comum diziam assim, olha, vocês têm que se conhecer porque vocês são muito parecidas, né? Então, o que eu acredito que eu sou parecida com a Luciana e é uma honra. Primeiro nos nomes, né? Luciana, Lucivanda, é que são duas mulheres que trabalham, que empregam pessoas, temente a Deus, e aí Deus vai unindo propósito. Mas eu quero que a Luciana me conte quem é você além da empreendedora. Como que você se apresentaria para o mundo, Luciana? Olha, Lucivanda, eu falaria assim muitas coisas, mas eu sou uma pessoa que sonha e eu me esforço muito para realizar esses meus sonhos. Eu não lembro assim na minha trajetória, Lucivanda, de ter desistido de alguma coisa que eu acreditasse verdadeiramente. E claro, as pessoas hoje me perguntam se esse meu talento, se eu quero utilizar futuramente em outras, sei lá, na política. As pessoas me perguntam muito. E eu falo, quando Deus tocar no meu coração, certamente eu irei. Mas, assim, para o mundo, quem é a Luciana? A Luciana é uma pessoa que nascida num sertão, numa dificuldade tremenda. Na verdade, a minha mãe e o meu pai não ficaram muito felizes quando eu nasci, mas eu não falo isso com dor, não. Eu falo como assim, um sentimento de crescimento mesmo, porque meu pai queria que eu trabalhasse na roça com ele. Então, como eu sou uma mulher hoje que estou no agro, eu quero que a minha história sirva de exemplo para muitas outras que estão trabalhando no agronegócio, na roça mesmo, ou que fazem gestão de empresas menores ou maiores, mas que saibam que tudo na vida Deus tem um propósito. E minha trajetória, as dificuldades, tudo que eu enfrentei, tudo me trouxe lições assim grandiosas. E é interessante que lá no Sebrae tem uma foto minha lá e a frase é bem assim: tudo é possível para quem acredita. E eu acredito muito que a nossa vida pode ser melhor mesmo à medida que a gente faz esforço para que isso aconteça. E, sem sombra de dúvida, sabe, Lucivanda, a Serra da Ibiapaba tem crescido e, a exemplo do seu trabalho, da sua trajetória, muitas outras mulheres, como a minha também, elas servem de inspiração para outras mulheres que às vezes imaginam assim, esse mundo ele é totalmente masculino, sem desmerecer os nossos maridos, nossos filhos, enfim, sem desmerecer, porque cada um tem o seu papel importante nessa sociedade. Mas assim, eu entendo que a gente tem muito a fazer, tem muito a evoluir, e que
a nossa história é realmente uma história que tem que ser contada. Bom, gente, quando foi para escolher as mulheres para estar aqui hoje, eu sempre pedi inspiração ao Espírito Santo. Qual era a mulher, qual é a história para ser contada aqui? E hoje eu estou aqui com a Luciana, que é do agro. Já veio a gente aqui de vários segmentos e é muito importante eu estar com a colega do agro, porque eu era professora e entrei no agro, tive que estudar muito, Luciana. Mas como foi que você empreendeu no agro? Ah, essa história é bacana, Lucivanda, e eu tenho, assim, muito orgulho de falar dela. A minha primeira formação, eu sou pedagoga como você, professora, coordenadora de escola, diretora, passei em todas as, da alfabetização ao ensino médio. Bom, e aí houve um tempo que aconteceram as mudanças lá em Viçosa do Ceará, no termos de política, e o meu esposo ficou desempregado de uma cooperativa, porque ele é técnico agrícola. Hoje ele já tem outras formações, mas assim, ele tem a honra de falar disso. E aí ele ficou desempregado dessa cooperativa, eu fiquei desempregada do serviço público que eu trabalhava, e aí a gente com 3 meninos pequenininhos para criar, e aí um dia eu almoçava na casa da minha mãe, outro dia jantava na casa da mãe dele, e a gente estava vivendo assim, era de favores e deixando toda uma oportunidade passar. E aí ele foi convidado para ministrar cursos no Senar. E é interessante que isso foi assim um divisor de águas, porque tanto ele ministrava cursos, como ele era requisitado para dar as orientações técnicas nos finais de semana também. E teve um dia que ele juntou, conseguiu economizar R$ 700. E ele disse, Luciana, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos comprar uns produtos e vamos alugar um ponto comercial, uma coisinha pequena mesmo, básica, e vamos começar a vender. E aí ele disse, como será? Eu digo, eu fico vendendo e você vai fazer os cursos. E nisso, Lucivanda, as coisas foram melhorando, mas teve um dia que de 7 da manhã às 17 da tarde, claro, eu só consegui naquele comércio vender R$ 1. Exatamente uma moedinha de R$ 1. E ele me ligou e disse, como foi o comércio aí hoje? Aí eu falei, hoje foi assim, um pouco desgastante. Ele, por quê? Eu contei a história de R$ 1. Ele disse, vamos desistir dessa empresa, não vamos cuidar nisso mais não. Eu disse, Orlando, vamos sim apostar todas as fichas. Sabe por quê, Orlando? Porque Deus está testando para ver se a gente vai honrar no pouco, porque Ele vai nos dar o muito. E um anjo falou pela tua boca, né? Foi. E ao certo que a gente continuou na empresa, continuou trabalhando, continuou empreendendo. E lembro como hoje, no dia que a gente conseguiu, num mês, faturar R$ 700 mil. Depois de uns 18, 20 anos de trabalho. E naquele dia, assim, para mim, foi um dia memorável, porque como a gente teve a condição de acreditar num negócio, começar com R$ 700 e daqui a pouco faturar 700 mil. Então, isso para mim, assim, é muito gratificante. E eu olho para aquela empresa, Agropecuária Oliveira, e digo, poxa, isso não Orlando, isso aqui é de Deus, a gente está só cuidando. Muito Todos os bem. dias eu falo isso. E sabe o que eu penso, Luciano? Que quando a gente é grato, as bênçãos vêm. Em toda dificuldade, a gente precisa ser grato a cada dia. E eu quero falar, você falou de sonhos, e eu também sou uma pessoa muito sonhadora. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre digo que o que me motiva são sonhos. Aí eu vou sonhando e vou atrás. E qual era o seu sonho lá no início, quando você começou? E se ele ainda continua o mesmo? Ou o que é que te motivou? Qual foi o teu primeiro sonho que já realizou? Assim, Lucivanda, são vários, mas assim, o principal naquele momento era, claro, vamos dizer, crescer. Que desse certo. Isso, que desse certo, crescer e contribuir. E contribuir com muitas vidas, com muitas famílias e muitas pessoas. Aí eu sempre pensei, poxa, se o meu pai, que é um agricultor, o pai do Orlando, que é outro agricultor, se eles precisam de uma solução viável, uma solução voltada para a melhoria do campo, melhoria do trabalho deles. Então, se eu enxergo essa possibilidade de ajudá-los, então, esses clientes que entram na minha empresa, eu enxergo como sendo
essas duas pessoas. E o bom dessa história é que a gente foi crescendo e foi outras pessoas que vieram para o nosso lado foram também realizando sonhos, porque a princípio, Viçosa do Ceará não tinha nenhuma loja, não tinha nenhuma empresa nessa pegada do agro. E eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu não sou ainda engenheira agrônoma, mas eu digo que nossos sonhos foram se realizando, e aí eu tenho um outro muito grande, assim, eu tenho um sonho de contribuir com mais vidas, impactar mais pessoas nesse mercado do agro, mas eu penso já em termos de Nordeste, sabe? Em termos de Brasil. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter fé, coragem e, em algumas situações, pular no abismo e criar asas. Muito bem. Qual foi o momento, né, que você falou no divisor de águas? E qual foi o momento que você pensou assim, vai dar certo? Porque você comentou que apurou R$ 1, né? E que seu marido quis desistir e você foi lá. Como é papel das mulheres? As mulheres, elas estimulam. E os homens, assim, para ele não desistir, sabiamente você disse. Isso pode ser uma aprovação para a gente viver no pouco. Uhum. E qual foi o momento que você viu depois disso que, assim, vai dar certo? Assim, tem um detalhe muito importante, né, nesse período todo na Agropecuária Oliveira, porque depois de uns 5 anos de empresa, a gente faliu. Literalmente faliu, e foi na época que eu entrei no Sebrae, conheci o Sebrae nessa época, e aí eu fiz um Empretec, e depois fui fazendo outros cursos, mas é nessa época que tudo foi por água abaixo. Imagina esse sonho todo, que estava tudo indo, fluindo, e aí a gente perceber que estava falido. E eu fui procurar, de novo, eu não desisto, fui procurar estudar, fui procurar apoio em bancos, fui e recebemos a Cefaz na nossa empresa, e ela aplicou, na época a gente tinha um estoque de R$100 mil e a gente foi multado em 520 mil. E eu disse, Orlando, nós ficamos na lona. E o Orlando disse, pronto, Luciano, não tem mais jeito. Eu disse, Orlando, ó, o seu papel dentro da empresa é muito, como você bem disse, Silvanda, ele é muito importante, o meu também, mas o meu, principalmente, é aquela perspicácia, eu sou obcecada por aquilo que eu acredito. E eu disse, nós vamos sim recuperar essa empresa, nós vamos descobrir, existe, para tudo tem jeito, e realmente, eu fui à procura em Fortaleza, e descobri advogado, descobri tributarista, e após uma saga de uns 2 anos nessa procura por essa solução, nós encontramos. Foi na época que teve um refis, e interessante que Deus quis saber se eu tinha coragem de desfazer de algo na nossa vida. E eu lembro que a gente tinha comprado um Corsa, tinha sido R$35 mil esse carro. E quando eu cheguei na Cefaz, aqui o cara disse, eu refiz, só tem hoje. Só é hoje, ou negocia hoje ou nada feito. E aí eu fiquei pensando, o que é, Senhor, a lição? E a lição era que desses 520 mil, o refis ficava em 97 mil. Só que eu tinha que fazer uma entrada de 27 mil e eu não tinha um centavo. A empresa estava falida, literalmente. E aí eu fui e pensei, o que é que eu tenho de bem que eu posso me desfazer? E rapidamente eu pensei, eu estava em Tianguá, estava no carro, e eu só liguei para uma pessoa e disse, olha, eu já sabia que o cara queria comprar o carro, era o nosso, um trabalhador da gente, era um carpinteiro que a gente tinha. Aí ele disse, eu quero comprar o carro. Eu falei, deposita o dinheiro na nossa empresa. Ele disse, o carro é 35 mil. Eu falei, não, 27. Aí ele disse, por que 27? Eu disse, é o valor que eu estou precisando agora, mas tem que ser nesse momento. E aí a esposa depositou na minha conta, eu paguei o primeiro boleto e resumo. Depois vieram outros carros e Deus entregou outras bondades para a nossa vida e outros bens, é claro. Então eu sempre digo, isso é de Deus e a gente só está cuidando, né? E aí depois daí você viu que cresceu? Sim, aí depois disso, a nossa empresa a gente acabou assim
vendo a empresa com outro olhar, o próprio Sebrae a partir do Empretec, o Sebrae começou a dar mais atenção, e a gente também, acaba que o coração da gente tem que estar aberto para essas mudanças, né? E foi interessante demais, porque aí, não só eu e o Orlando, como nossos filhos e o pessoal que trabalha na empresa, começou a prosperar, e eu lembro do curso dos 5S, que foi, assim, um curso que mudou a vida nossa também, e a vida de alguns colaboradores, né? Foi, assim, maravilha. Nessa época foi até o Ávila que fez esse curso, que a gente... Saudoso Ávila, né? Saudoso Ávila. Até hoje eu tenho essa saudade dele. Qual foi a maior decisão que transformou a tua vida? Transformou os negócios? Foi a vinda desse carro, se desprender de uma coisa que valia tanto. E achei assim, eu fiquei até assim um tanto emotiva com a sua fala. De ser tão honesta, sabe, Luciana? Da pessoa querer pagar o valor do carro e você disse, não, eu só preciso de 27 mil. Isso é muito forte, viu? Olha, aí eu passei por Quem me acompanha nas redes sociais, lucianamoreira.coach, porque eu também sou coach, eu faço desenvolvimento, claro, primeiro meio dos meus colaboradores e de outras pessoas que eu também atendo alguns clientes no meu consultório. Mas eu te falar, há 3 anos atrás, o meu esposo teve Covid e ficou 22 dias em coma e 63 dias naquele hospital, em Fortaleza. E foi uma época, assim, muito difícil para mim, minha família. Então, chegou um dia que, no sábado pela manhã, o médico chegou e disse, Luciana, fim de linha para o teu marido, e ele não tem mais nada para fazer. E eu falei, doutor, não tem mais nada. E ele disse, não, ele não tem mais jeito. E aí ele disse, chama os meninos para se despedir e está tudo terminado. Aí eu fui e falei, doutor, levantei assim a cabeça e perguntei, Senhor, qual é a orientação? E Deus me disse, vá à frente que tem solução. Foi isso que Deus tocou no meu coração. E aí eu me virei e disse, doutor, o que é que eu posso fazer? Ele disse, ele pode fazer o ECMO, mas só se você quiser fazer, gastar todo o dinheiro que você tem, que não vai servir de nada. E ele disse, é o procedimento mais caro que eu posso fazer, que o seu marido pode fazer hoje. Eu falei, quanto é? Ele disse assim, é muito dinheiro, você não dá conta de pagar. Aí eu falei, pois... me virei assim e disse, vou contratar a equipe. Ele disse, a equipe vem de São Paulo, você tem que fazer um sinal já já. Aí eu abri meu celular, olhei assim na minha conta, tinha R$107 só. E ele disse, passe ali, é R$85 mil o sinal. Ai, meu Deus, o que é que eu faço por esse sinal? E aí, de novo, a presença do agro na minha vida. Eu tô ali, aí um cliente passou uma mensagem, um cliente lá de Viçosa, e ele foi e disse, você está precisando de quê, Luciano? Como está meu amigo? Eu disse, muito mal. E ele perguntou, você está precisando de quê? Eu falei, muito dinheiro. E ele disse, tudo que eu tenho, eu estou passando para ti. Ele tinha recebido um empréstimo no banco e passou direto o dinheiro para minha conta, e aí eu já fui juntando mais dinheiro, paguei o sinal, isso num sábado pela manhã, passou domingo, segunda veio a equipe de São Paulo. E sabe o que é que eu senti no meu coração naquela hora? Que Deus estava perguntando. Tem coragem de se desfazer de tudo, de renunciar a tudo que você construiu para trazer o teu marido de volta? E a minha resposta foi sim, sem sombra de dúvidas. E aí, quando eu dei aquele sim, que eu fiz aquele sinal, deu tudo certo. Veio a equipe de São Paulo, 2 médicos naquele helicóptero, trazendo lá o ECMO para fazer lá com ele. 3 dias depois, despachou a equipe, o dinheiro voltou para minha conta, meu marido melhorou, sobreviveu, foi o único sobrevivente da UTI respiratória 3, entre os 9, foi o único que sobreviveu e não precisou fazer o ECMO, e Deus só queria saber se eu tinha coragem de renunciar. Que história, viu, Luciana? Que história de força, principalmente de fé, né? Como dizem os sábios, a fé move montanhas e Deus reconheceu a tua humildade, né? Porque Deus quer que a gente sejamos humildes, né? E Deus sabe, né? E nós sabemos que os nossos bens não valem nada diante da saúde das pessoas que a gente ama. Eu já tive uma situação muito parecida, né? E ano atrasado também. E nem com dinheiro eu conseguia tirar o Theo de lá, sabe? E aí Deus agiu na nossa vida. Apareceu uma bolsa de sangue e hoje nós estamos contando a história,
né? Uma história de vitória. E de lá para cá, eu tenho cada vez mais buscado as coisas do alto. Porque Deus, ele mostra pelo amor, mas quando você não enxerga, ele mostra pela dor. Né? É isso mesmo, Silvanda. E aí, Luciana, eu lhe acompanho, gente. Eu acompanho a Luciana desde que eu comecei esse meu protagonismo com o turismo. A Fazenda me proporcionou muitas vivências, muitas pessoas importantes na minha vida, que hoje em dia são exemplos, são inspiração, você é uma delas. Agora eu quero saber, falando do negócio, o que foi que o marketing fez na tua empresa, né? Você, como você falou, você é coach, que isso também ajuda, né? Eu lembro que quando eu comecei há 6 anos atrás, ninguém conhecia a Fazenda. Não é? Então, assim, a mulher tem essa força de fazer o protagonismo, como você fez. Me conte aí sobre o marketing, qual as estratégias que você usa, porque a gente precisa informar para as pessoas que nos dão audiência, para quem está assistindo, qual é a importância e o valor do marketing também nesse ramo, né? No ramo do agro, no ramo do coach, né? Que é a sua parte. Nos conte aí um pouquinho sobre sua história com o marketing na sua empresa. É assim, Lucivanda, e você também que está me ouvindo, é importante demais essa nossa pegada humana, que vai desde a gente ter a coragem mesmo de ir lá e apresentar o produto, de fazer fazer uma live, de contratar pessoas para vir para o nosso lado, porque às vezes, sabe, Lucivanda, as pessoas querem muito que tudo aconteça, mas ela não quer se desfazer, às vezes, de nada, sei lá, não vou contratar outra pessoa porque eu vou estar gastando. Não, a gente está investindo. E sem falar que esses investimentos, eles retornam para a gente, porque o universo ele é completo de riqueza e a gente não precisa ter medo. É como tem lá na Bíblia, 365 vezes na Bíblia está a passagem: não temas, não tenha medo. E eu, para falar a verdade, eu não tenho medo. Algumas coisas eu tenho, né, que faz parte do ser humano, mas e aí, assim, investir em marketing, por exemplo, hoje eu tenho o João Vitor, que cuida lá dessa parte pra gente, e eu lembro que nós fomos a primeira empresa do nosso ramo a ter coragem de, durante 5 anos seguidos, fazer todo um processo de propaganda, de marketing, porque marketing nada mais é do que criar no cliente a vontade de que ele conheça e realmente faça negócios com a gente, né? E aí, o que acontece? A gente, durante 5 anos, todos os anos, fazia um sorteio de uma moto Bros, de uma moto Titan, e a gente ficou bem conhecido. Bom, mas é interessante também uma coisa, é que nossas ações de marketing, inclusive a gente está reestruturando agora esse ano, porque com a inteligência artificial e com as IAs da vida, a gente tem que estar junto, tem que estar presente e aproveitar dessa oportunidade, né? Que isso aí, assim, sem sombra de dúvidas, a gente tem que ir para esse lado. É um investimento que é necessário, né? Super, mega necessário, assim, não é gastar, é investir mesmo, né? Tá vendo, meninas? Esse insight da Luciana de mostrar pra gente que fazer o marketing, tudo bem que a gente tem que ter a persona, a gente tem que estar à frente. Sim. Mas a gente precisa de profissionais qualificados. Pode ser que no primeiro momento, né, para quem está iniciando um negócio, ainda não seja viável, que de fato tem aquela velha história da empreendedora, que ela tem que ser ela vai embalar, ela vai comprar, ela vai fazer o marketing, ela vai fazer tudo. Mas vai chegar um momento que você vai sim precisar de uma empresa que faça mais esse papel, né? Isso. Hoje em dia eu comecei na Fazenda, apesar do tamanho da Fazenda, que fazia tudo só era eu, assim, de divulgar, de vídeo. Foi sempre muito orgânico. Agora sim, a gente contratou a Escola de Comunicação e eles fazem brilhantemente o marketing do grupo inteiro. Eu acompanho, sabe, Lucivanda, eu acho assim fantástico assim a maneira como vocês colocam os produtos de vocês. Conheço o Fabrício, assim, um cara, um profissional assim incrível, e ações de marketing, elas têm que, e nós mulheres, nós que somos empreendedoras, a gente tem que estar ligado nisso, porque aquela história, a gente só ama aquilo que conhece. E se alguém não te conhece de alguma forma, aí tem gente assim, Luciano, eu não vou fazer não, porque eu não tenho dicção. Olhe,
vá fazendo, vá treinando e uma hora vai sair como você deseja. E, inclusive, eu estou agora fazendo um curso de oratória, porque eu não tenho dificuldade de dizer, contar dos meus defeitos. É que eu gaguejo pra caramba, e eu falo assim algumas coisas que tem hora que nem eu entendo. Principalmente quando eu coloco lá na inteligência artificial, que é para o que eu falo para ele colocar lá a legenda. Meu Deus! Não, Luciana, não é assim não. Então, a gente tem que ter essa capacidade de aprender, reaprender e dizer, isso eu não sei, mas como é que faz? Eu quero aprender. Então, essa comunicação é importante Uhum. para que ela seja clara, né? Isso. E você identifica que gagueja. Uhum. Olha, assim que eu comecei a ir para as frentes da tela, eu sempre gostei de postar, sabe? Tem gente que diz assim, mas causa inveja. Tem gente e já teve gente que disse, Alessandro, para que isso tudo? Primeiro, gente, eu sou muito espontânea, sou muito verdadeira, e eu não tenho vergonha do que eu sou e nem do que eu quero. Então, assim, se tá incomodando porque eu tô aparecendo demais, eu tô falando demais, não me segue. Somente. Porque, assim, eu só sigo quem me acrescenta. E a gente precisa, como empreendedora, ser mais intencional. Nós não estamos aqui para brincadeira. Eu e a Luciana, nós estamos aqui arrumadas, preparadas para falar, porque já estamos vivendo uma colheita, nós estamos colhendo. Mas lá para trás a gente viveu um processo difícil, né? Foi bem difícil para a gente estar aqui hoje. Então, gente, vamos julgar menos e trabalhar mais, que dá mais certo. É que é assim, sabe, Lucivanda, tem é uma verdade que eu trago para minha vida, que inclusive você que, não sei se você vai concordar comigo, também respeito sua opinião, mas verdadeiramente, quem é de sucesso, quem tem um coração cheio de amor e de verdade, ele elogia as ações que a Lucivanda faz. E aquele que só critica é porque verdadeiramente ele ainda não chegou ainda num patamar de reconhecer no outro a capacidade que ela tem. Ou seja, é só uma questão de sucesso e ainda está no processo de fracasso. É só isso. É verdade. Até Luciana, tem uma coisa que eu acho legal, não sei, depois vocês veem lá no vídeo que o Fagner, ele fez uma pequena crítica para o Alok, e o DJ, e o Alok deu uma resposta bem bacana. Só disse, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu entendo você, Fagner, e agradeço por você ter criado a oportunidade de eu ser quem eu sou. Muito bem. Luciano, vamos falar aqui das forças das mulheres. Nós somos duas mulheres fortes. E eu tenho certeza que tem muita mulher forte aí nos assistindo. Nós somos do agro, né? A gente tem também essa veia no agro, que é um segmento já conhecido como masculino, que as mulheres estão desbravando isso, é fato. Mas você acha que encontrou desafios maiores por ser mulher? Nos conte aí alguns que você queira contar. Como é que você lidou com isso, por encontrar desafios maiores por ser mulher? São vários. Assim, quando por exemplo, eu fui para uma feira do agronegócio, é uma feira, maior feira da América Latina, acho que você já foi várias vezes também lá na Hortitec, né? Que é lá em Olambra. Pronto. Então, assim, eu fui para uma feira dessas e eu não fui com meu esposo. Então, o que eu mais enfrentei lá foi que naqueles estandes daqueles grandes fornecedores que eu chegava, e eles perguntavam, quem é teu sócio? Tu tá fazendo negócio só você mesmo ou tá acompanhada de quem? Ou seja, não falava o nome do homem, mas dizia, você mulher tem realmente essa capacidade? Isso na primeira feira que eu fui, porque hoje, se a gente for lá, isso já tá muito mais leve, mais suave. Mas são várias. Tinha uma multinacional que a gente negociava com eles, sementes, e eles sempre, eles já traziam as negociações prontas, e quando eu sentava na mesa, eles sempre queriam, tipo,
desprestigiar e desvalorizar quando a gente ia fazer, por exemplo, uma negociação de 1 milhão, exemplo, que era a negociação do ano, a melhor negociação. Então, são várias, né? Você dirigir sozinho, você pegar o carro e visitar um cliente. Aí eu tinha uma técnica agrícola que trabalhava com a gente, ela dizia muito, Luciana, eu só vou para o campo se for acompanhada com alguém ou com você, porque os homens às vezes não entendem, só alguns, mas nós mulheres do agro, nós temos que insistir, tornar claro para os homens qual é o nosso papel, qual é a nossa pegada, e claro, a gente tem muito, muito espaço ainda para crescer. E de forma não masculina, bem claro, de forma feminina. Mulher de vestido, mulher maquiada, mulher com cabelo arrumado, porque isso é a nossa presença, né? As mulheres, já teve uma mulher aqui que falou que às vezes a mulher precisa chutar uma porta para poder entrar, né? Eu estive na Ilha de Caras, representando o Ceará, né? No evento do agro. Muito feliz com o convite da Sônia Bonato. Sônia Bonato, ela é grande demais, porque ela impulsiona mulheres. E ela trabalha, eu acredito que ela trabalha 24 horas para mostrar a força do agro, a força da mulher no agro, né? A gente tem sempre falado isso. E aqui na Ibiapaba também, né? Está se gerando novas caras aparecendo, né? E a gente precisa, Luciana, apoiar essas meninas. Eu já fui em Viçosa, eu não lembro que dia foi? Foi numa escola lá, porque me pediram para falar. Tem uma escola lá técnica, né? A escola profissionalizante Juca Fontinelli. Eu fui falar lá com as meninas sobre isso. Porque o professor me falou que tinha menina já desestimulada, porque nem os pais acreditavam nelas. Então, dava chance para elas. E o conselho que eu tenho que dar para essas meninas, que eu dei na época, e eu já falei algumas situações aqui, é porque tudo para a mulher é mais difícil mesmo. Sim. Tá? Concordo. Por quê? Porque desde os primórdios, me perguntaram sobre a história da mulher no agro. E eu falei, pelo que eu entendo, desde que existiu o agro, que as mulheres estão no agro. As mulheres eram que plantavam, as mulheres eram que cria a galinha, que faz o canteiro, que apoia os maridos. Então, nós não estamos aqui disputando vaga com o homem, não. Porque eu adoro meu marido, ele me dá a oportunidade. É um ser humano incrível. Então, a gente quer caminhar junto, quer crescer junto. Então, mas assim, para a mulher é difícil, porque a gente precisa estar o tempo todo provando que sabe. Então, o melhor caminho de provar o que sabe, gente, é estudando. A Luciana já falou aqui várias situações que está estudando disso, que está lendo isso. Então, o caminho é esse mesmo, é o caminho do conhecimento. E, Luciana, eu quero saber de você o que significa para você ser uma empreendedora no agro, na Ibiapaba, na nossa região. Linda. E ter só um adentro aqui, Luciana. Eu viajo muito, mas quanto mais eu viajo, mais eu amo a Ibiapaba, mais eu gosto desse lugar. Eu sou apaixonada pela Serra da Ibiapaba. Eu acho que esse nosso território é um espaço muito próspero, realmente. Nós temos muitas oportunidades que não estamos aproveitando ainda. E o agronegócio, eu vinha conversando com meu esposo, hoje de manhã, quando a gente ia trabalhar, eu falei para ele, Orlando, nós estamos no ramo certo, no tempo certo, no lugar certo. Só que a gente tem que nos capacitar mais. Inclusive, agora ele está estudando lá em Curitiba, fazendo MBA, exatamente no nosso ramo, porque assim, as oportunidades aparecem, mas quem não está preparado vai ficando fora. E eu, assim, como pedagoga, eu sempre falo, eu continuo sendo professora, porque todos os dias eu ensino e todos os dias eu aprendo. E aí, a Ibiapaba tem nós estamos vivendo um grande momento, o agronegócio é o negócio, a gente diz, o business do momento é o agronegócio.
Os próximos 10 anos é espaço para a gente, principalmente nós mulheres. Por quê? Porque a gente tem a pegada intelectual e ainda tem a pegada muito humana e emocional. E isso faz com que a gente consiga permear entre vários meios, como é esse que a gente está agora aqui, e ir a vários eventos. Então, assim, é aquela história. A mulher ela pode ser o que ela quiser e estar onde ela escolher também está. Eu fui fazer uma palestra lá em Quixaramobim, lá no Sebrae de lá, então assim, eu achei incrível aquelas mulheres assim, naquele sertão, mas com aquela capacidade. E quando eu falei que era da Ibiapaba, elas ficaram assim, ó, Lucivanda, onde é mesmo, hein, a Ibiapaba? Aí também eu aproveitei, levei vídeos, enfim. Quando eu estou no lugar daquele, eu vejo o seguinte, o quanto nós Ibiapaba podemos e vamos crescer ainda. E nós, mulheres, juntamente com os nossos parceiros, no caso, o meu marido, o seu marido, a gente tem muito, os nossos filhos, a gente tem muito, muito, muito a prosperar. Lá na Ilha de Cara, só citando aqui só mais essa, eu tava aqui famosa além das famosas, sabe por quê? Porque tem rosas no Ceará. E as pessoas ainda, muita gente não acredita que essa rosa, uma beleza dessa, não tem prosperidade no Ceará. E nós, Fazenda São Expedito, somos uma das maiores produtoras de rosas híbridas do país, né? Um orgulho para Ibiapaba também, né? E é assim, gente, Luciana defende direto, então é duas que defendem a educação, não sei se é porque nós somos professora, mas estude, a agricultura é tecnologia, Isso. tá? Eu escutei a minha mãe, não sei se eu já falei aqui, mas eu já escutei minha mãe dizer, quem não estuda vai para o cabo da enxada. Uhum. E hoje em dia eu digo com toda segurança para vocês que quem não estuda não vai nem para o cabo da enxada. Uhum. Porque na agricultura tem pessoas inteligentíssimas, as pessoas até para cavar um buraco, ela precisa saber a dimensão daquele buraco, qual é o produto que vai colocar, qual é a cultura que vai dar naquele território. Então, gente, o agro é forte, como diz a mídia, o agro é pop, o agro é tudo, né? É tudo. E de fato é tudo. É a agricultura, é o agro que sustenta esse país, né? Isso aí, Lucivanda, que você está falando, é assim, de extrema importância, e eu parabenizo, assim, o seu trabalho, o trabalho de vocês lá da Santo Expedito, porque eu me sinto representado quando eu estou aqui próximo de uma beleza dessa aqui. Eu concluí MBA na USP, inclusive estou recebendo meu certificado, eu acredito que nesse mês. Eu acho que eu sou a única viçosense que tem uma certificação na Universidade de São Paulo. E eu fiz gestão de negócios e eu nunca esqueci uma frase que o meu professor disse. Luciana, que eu visito os agricultores e eu vou fazer a pegada de gestão com eles. E quando o meu professor disse, olha, nunca saia da sua empresa para visitar um agricultor sem levar algo que você aprendeu diferente para compartilhar com ele. Sabe por quê? Porque na hora que você descer daquele carro, que você pisar o pezinho lá no plantio dele, sabe o que ele imagina quando ele te vê? Ele pode não saber ler nem escrever, ele pode ser um pós-doutor. Mas a frase que vem na mente dele é: o que você tem para me ensinar que eu não sei ainda? É só isso que ele quer saber. É só isso. E aí eu tenho que levar algum conhecimento. E geralmente quando eu for... Agora sábado eu fui visitar uma mulher lá em Viçosa, uma produtora de brócolis. Então, assim, eu conversava com a dona Lúcia e ela, no fundo, aquela frase do meu professor era evidente. Ela queria saber o que eu tinha ido lá para ensiná-la, ou que ela evoluísse ali naquele sentido, né? E eu levei meu pouco de conhecimento lá para ela. E é isso. Conhecimento nunca é muito, né? Lá na Fazenda Santo Expedito, a gente dá bolsa de estudos e a gente tem as pessoas do campo que faz faculdade. Inclusive o nosso gerente, que foi agora que ele assumiu, né, a gerência, o gerente geral da nossa fazenda, ele faz faculdade. É um menino assim, eu estou muito feliz com essa escolha, com esse acompanhamento. A gente, cada vez mais as fazendas, as empresas, elas precisam ter gestão. E falando de gestão, Luciana, uma curiosidade que você falando aí, eu pensei aqui, eu vou lhe me perguntar.
Como é que uma loja como a sua faz essa gestão para atender o produtor de tomate, o produtor de orgânico, o produtor de maracujá? Porque é uma gama É. de culturas e a gente sabe que cada cultura ela tem um manejo diferente. Isso. Como é que você forma os seus colaboradores? Como é que você se forma para atender esses clientes dessas variedades de cultura? Constantemente, nós temos... Primeiro que lá na nossa empresa já tem uma prática semanal, a gente tem um café com conhecimento. Toda semana a gente treina. Aí toda semana tem um assunto. Exemplo, essa semana são os produtos novos que chegaram, ou semana anterior, e assim vai. Sempre nessa vibe. Eles também são treinados, porque hoje a gente é concessionária de uma marca alemã, que é a Steel. A gente trabalha com essas ferramentas e todos na empresa eles são convidados a participar de treinamentos assim assiduamente. Toda semana todo mundo é treinado. E claro, eu uso minhas estratégias de professora para ensiná-los também. Aí, fora disso, as empresas que a gente é parceiro, como, por exemplo, esse de orgânicos e mais, eles nos treinam também, certo? Sabe, Lucivanda? Mas a pergunta inicial sua aí, se é maracujá, tomate, pimentão, é porque, assim, o Roberto, que é o nosso engenheiro agrícola, ele visita as propriedades, que a gente tem uma assistência técnica muito pontual. Toda semana ele tem um calendáriozinho. A gente tem os técnicos que visitam as propriedades e aí vai. Esse aqui é para o maracujá, esse cara aqui é só para o pessoal da fruticultura, por exemplo, maracujá, tomate, porque tomate é uma fruta, né? Não É a verdura. fruta. E assim segue. Aí a gente sempre treinamentos e aquela história, ensinando e aprendendo e ensinando todos os dias. Eu já quero deixar aqui para você um convite para você levar a sua equipe para conhecer a cultura da rosa, né? Porque aí abre um leque. A ideia é ter mais produtores de rosa, de flores na Ibiapaba, Luciana. O dia que você quiser ir, se organize, que a gente faz uma visita técnica com seus colaboradores para eles aprenderem mais sobre outras culturas, né? Isso. Agradeço, Lucivanda. E uma coisa assim que tem assim criado demanda imensa para a gente é que as mulheres têm adentrado na cultura, tanto de tomate, pimentão, enfim, hortifruti, como também nas criações, na pecuária. As mulheres também têm entrado lá em Viçosa. Eu queria comprar uns boizinhos para mim. É bom. Luciana, aproveitando essa sua pegada aí sobre treinamento, sobre mulheres, né? Você está dizendo que as mulheres estão cada vez mais entrando na terra para trabalhar mesmo. Me diga aqui o que você diria para elas, para quem quer começar a empreender no agro. Que conselho você daria para essas mulheres que estão aí sonhando em fazer parte do agro? Eu acho que tudo é possível, desde que você procure uma orientação técnica. E essa orientação, hoje as instituições como o próprio Banco do Nordeste, a minha empresa mesmo, a gente faz plano de negócios, né, com as mulheres, faz as visitas técnicas e tem toda uma oportunidade. O Banco do Brasil, inclusive, tem linhas de crédito incríveis para mulheres que vão iniciar. E assim, acreditem, sigam o caminho. Comece a fazer aquela história de ser protagonista, ou seja, ser a atriz principal do filme. E eu só enxergo grandes oportunidades e crescimento para nós mulheres. Eu enxergo isso todos os dias e nós do agro ainda mais. Qual foi a maior lição que tu tirou durante mais de 20 anos? Sim. Trabalhando. Qual a lição que você pode passar para as pessoas que nos estão ouvindo, que você aprendeu empreendendo no agro? Assim, é que hoje, no mundo do agronegócio, tem muitas empresas e tem muita gente que não faz um trabalho assim bem com a seriedade, com a verdade, com a certeza. Mas eu enxergo
eu enxergo que nós, que nós mulheres, e claro, com a presença dos homens, a gente pode fazer muito. E a vida não é tão difícil. Eu só digo uma coisa, leve a vida menos a sério. Caia para dentro. Tenha a humildade de dizer, isso eu não sei fazer, alguém me ajuda. E siga seus sonhos, siga siga o que o seu coração pede, porque nós mulheres temos muita, mas muita coisa ainda para fazer e crescer e trazer isso para os nossos filhos, para os nossos vizinhos e ser inspiração para muitos outros, sabe? Eu dizia lá na reunião, na semana passada, na Agropecuária Oliveira, uma frase que era assim, ó. A frase era assim, que eu falava para os meninos, ó. Não existe praça nenhuma com a estátua de um covarde. Por isso tenha coragem, tenha fé, tenha determinação, seja obcecado por aquilo que você acredita que vai acontecer. Luciana, você é maravilhosa. Já deu tantos insights aqui que eu fico só pensando no que vocês podem aprender e podem transformar com as falas aqui da Luciana. Uhum. Luciana, me conta como é trabalhar com o marido. Não é fácil, não é simples. Eu lembro que um dia um consultor do Sebrae, o Silvio Teixeira, chegou lá na nossa empresa e disse, Luciana, tu ainda tá casada? Eu falei, sim. Ele disse, olha, pois você está... Assim, parece que foi assim um acordão que a gente tinha passado por uma crise, mas estava voltando. Porque, olha, trabalhar com o marido, você acorda, vai trabalhar com ele, vai almoçar com ele, enfim... Aí fica assim um negócio muito repetitivo. E ainda tem mais um detalhe, que quando eu decido algo, aí ele ia lá e queria desmanchar. Ou que ele dizia, eu vou fazer uma compra, eu vou fazer isso, e eu ia lá, resumo. A gente atrapalhava um pouco a vida marido e mulher. Aí chegou um dia que a gente resolveu fizemos uma consultoria com o Sebrae e lá colocamos como um dos valores que a gente respeitava, Deus acima de tudo, e falamos, aí tinha um lá que era um quesito profissionalismo. O que é profissionalismo? Eu decidi em prol da empresa, sem levar em consideração alguns sentimentos, ou seja, o sentimento, vamos dizer, aí no caso, marido e mulher. E ao certo que isso foi tão bacana que a partir de então a gente passou a ser realmente profissional e não discutir mais na empresa na frente de ninguém. O que ele toma de decisão na parte técnica e eu na parte de gestão, principalmente da financeira, ninguém interfere no assunto do outro. E o principal, esse detalhe é o principal, depois que sai na calçada, que entra no carro para ir para casa, pode ter o problema que tiver, em casa a gente não trata de assunto da empresa. Olha, Luciana, eu desde sempre tive essa maturidade com o Theo. Uhum. A gente fala de trabalho na empresa. Fechou a porteira, não fala mais. Porque senão mistura as coisas e acaba se estressando. Uhum. Mas até chegar nesse nível, eu também sofri bastante. Até separar as coisas. Por quê? Porque o Theo fazia tudo só, da maneira dele. E aí eu entrei falando de gestão. E graças a Deus, ele não se mete mais. E a fazenda cresce o lado técnico, porque aquilo lá não funcionaria sem ele de jeito nenhum. É uma parceria. Eu trato das pessoas, ele trata do campo e tem hora que se mistura. Mas na nossa casa, a gente só comemora os frutos do trabalho, mas não fala de trabalho. Então isso é importante, gente, porque eu sei que tem milhares de mulheres aí que trabalham com o marido, que apoiam o marido. E tenha paciência que dá certo, né? E o que eu faço? Respeitar o lugar do outro, tá? E isso dá certo. Tem duas frases que eu uso muito lá na nossa empresa e que também acho que, se você achar que serve para você, use. Uma delas, quando você estiver extremamente estressado no lugar que você trabalha, feche os olhos, respire e lembre-se do primeiro dia que você chegou para trabalhar naquele lugar, da sua felicidade quando alguém te deu um sim para trabalhar naquele lugar. É isso aí. E para casal, feche os olhos, respire e lembre-se naquele primeiro momento que você começou a namorar com aquela pessoa, que você deu aquele beijo,
que você diz, essa é a pessoa que eu quero viver com ela. Então, são esses 2 momentos que, de vez em quando, você tem que voltar um pouquinho lá na sua mente, e a nossa mente é capaz de enxergar, sim, tudo isso, e sentir no coração. Então, faça essa conexão, que você vai ver como o resultado vai ser bem diferente. Gente, a Luciana falou algumas vezes aqui sobre o Sebrae, tá? Eu também, a minha história tem muito do Sebrae, muitas vitórias com consultorias do Sebrae. Então, um conselho para vocês, meninos, que estão iniciando o negócio, procure o Sebrae, porque eles lhe explicam o que é CNPJ, o que é SEI, o que é MEI. E eles vão dar para vocês consultorias que vão ensinar vocês a gerir um negócio. E a respeito, Luciana, a gente já ganhou alguns prêmios do Sebrae, né? Eu também estou lá no Shopping Biapaba, com um panfleto lá com a minha cara. E aí a gente fica feliz, impressionada, né? E envaidece, né, a gente. Mas, Luciana, a gente está chegando aqui para o fim da nossa conversa. E eu tenho certeza que você vai falar disso divinamente bem. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus funcionários, para a sua cidade, para a nossa região? Eu sempre acredito que Deus tem um propósito na nossa vida, e é claro, Ele espera que a gente, nessa nossa vivência, embora as dificuldades, a gente consiga, sim, tornar essa nossa região, esse nosso estado, esse nosso país melhor pela nossa presença. E aí nisso a gente tem que ser verdadeiramente usar o amor. E assim, o legado que eu quero que o meu filho, meu neto, meu bisneto, passe lá na frente da minha loja, passe na frente da minha casa e diga assim, aqui, isso tudo foi fundado por uma mulher que teve coragem, teve fé e que cresceu seguindo os preceitos deixados por Deus e que contribuiu na vida de muitas pessoas, porque ela acreditou e fez acontecer. A ideia dela não foi só uma ideia, foi uma ideia que teve ação. É exatamente isso que eu penso. Cada um de nós pode ser um Jesus Cristo nessa terra e entender o outro como um Jesus Cristo também. É isso. Que entrega, viu, Luciana? Muito obrigada por esse momento aqui comigo, por esse momento de entrega. Foi a primeira empreendedora do agro. E aí, gente, em forma de gratidão, eu trouxe um mimo para a Luciana, que ele diz muito do que a gente cria, né? Um dia eu era professora, no outro dia eu estava gerindo uma fazenda, e no outro dia eu já estava trabalhando com aromas. E isso tudo se dá, gente, sobre sonhos, sobre querer aprender e sobre estudar. E isso aqui, Luciana, esse mimo para você é um perfume Cinti Rose, que tem história de fé nesse perfume. Ele é Cinti Rose porque o nome é em holandês, também em respeito ao meu marido. E ele diz nada mais, nada menos do que Santa Rosa. Eu quero que você use esse perfume. Toda vez que você usar ele, você vai lembrar das rosas, porque ele foi inspirado nas rosas da Fazenda Santo Expedito. Eu super agradeço você, Lucivanda, agradeço demais a Fazenda Santo Expedito. E, verdadeiramente, eu sou honrada a Deus e mereço, graças a Deus. E fico muito feliz de ter vindo hoje aqui. Estou saindo melhor do que eu cheguei. E é isso. A Serra da Ibiapaba, o Ceará, o Brasil tem que ser melhor com a nossa presença. E, principalmente, as pessoas têm que se alimentar. Todo alimento que chega na sua mesa, saibam. Nossa presença está ali, junto com eles. E esse aqui é um afago, um abraço em forma de rosas da Fazenda Santo Expedito para você. Ai, que maravilha. Muito obrigada aí, gente. Como eu estou feliz e agradeço, viu? Muito obrigada, Luciana. E a gente encerra por aqui. Quem gostou desse episódio, compartilha o episódio especialmente do Agro, Mulheres do Agro, para vocês, do podcast Vozes do Empreendedorismo. E muito obrigada e
Quando precisar, eu estou aqui, venho com todo amor e dedicação. Obrigada. Tchau, tchau.